se esforçando e correndo atrás dos seus sonhos, né? E depois vem realmente o momento de dedicação aí aos estudos. Então, lembrando que esse momento que a gente faz aqui com vocês, ele vai relembrar alguns assuntos, para outros talvez até trazer algumas novidades, se de repente deixou de ver alguma coisa na escola, mas que ele não tira a necessidade do momento individual de vocês, né, de estarem estudando, de estarem revendo material, de terem uma rotina de estudos. Então, também queria destacar aqui essa necessidade, que vocês se organizem, né, para estarem sempre estudando. Mas, na verdade, nesse primeiro momento, eu queria, de fato, destacar, né, a grande alegria e prazer que nós temos de poder estar contribuindo um pouquinho, né, com a formação de vocês nessa manhã. Acabou que a gente nem se apresentou direito, apesar de que a Fernanda já deu... A sua aula foi síncrona ou assíncrona, Fernanda? Foi síncrona. Ah, a Fernanda já foi síncrona. Eu fiz uma aula assíncrona com a Rayane, não sei se vocês todos assistiram, acredito que sim, né? Mas, de qualquer forma, vou me apresentar de novo. Então, meu nome é Caroline, como está aí no slide. Sou professora da UFAL, né, dos cursos de engenharia, do CETEC, mas sou engenheira civil e tutora do PET, né? Então, faço parte também do grupo PET, assim como os demais professores de física do PET e de engenharia civil, né? Os outros, existem outros grupos PET que também vêm aqui ministrar aula para vocês de outras disciplinas. Então, nós da física, né, somos do PET Engenharia Civil, tá bom? Ao longo da aula, a gente pode também ainda conversar mais um pouco, interagir um pouquinho, até sobre outras coisas, além da física, além da estática, né, que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, já queria dizer a vocês que fiquem também à vontade para, se quiserem perguntar alguma coisa a mais sobre a universidade, sobre o curso, sobre a formação, sobre a profissão, a gente também pode ter esse momento, tá bom? De interação. Mas vamos lá, iniciar. Depois das belíssimas palavras da professora, vamos dar início realmente à aula. Para quem ainda não me conhece, não esteve na primeira aula aqui do PAESP de Física, né? Eu sou a Fernanda, também faço parte do PET Engenharia Civil, mas faço parte como discente, né? Como aluna, sou aluna do curso de Engenharia Civil. E estarei aqui com vocês nessa manhã, que espero que seja muito proveitosa e que vocês consigam absorver, né, algumas coisas que a gente trouxe para vocês. E se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me interromper e falar assim, fale um pouco mais devagar. Ou então, se vocês tiverem alguma dúvida também ao decorrer da aula, vocês podem perguntar, não se acanhem, né? Dúvida todos temos e não sabemos de tudo, né? Então, possa ser que eu também, vocês tenham uma dúvida, eu também não consiga responder, aí eu passo a bola para a professora e a gente vai Posso seguir. não saber responder, mas a gente procura para responder para vocês também. Então, né, essa é a nossa 11ª aula e nós vamos ver um pouco sobre estática hoje, certo? Então, o que é que vocês acham assim que é a estática? Quando vocês escutam a palavra estática, o que é que vem na cabeça de vocês? O que é que vocês acham que a gente vai ver aqui nessa aula? Vocês podem abrir o microfone ou então falar no chat, certo? Então, a gente tem energia, sim, tem a energia estática, realmente, mas não é esse tipo de estática que nós vamos ver aqui hoje. Temperatura. Mas me vem na mente que é algo sem velocidade, não se move. Sem velocidade, sim. Também existe esse conceito para estática, mas vocês vão ver que não é bem isso que a gente estuda aqui, certo? Um corpo não precisa estar necessariamente parado para estar estático. E é o que nós vamos ver, né? Vamos, de fato, começar. Então, um segundo. Pronto. Diferente do que parece, estática não quer dizer que um corpo está parado, como o Melk acabou de falar, certo? Na física, estática representa equilíbrio. E o que é esse equilíbrio? Né? Para isso acontecer, não é necessário que um corpo ele esteja, por exemplo, em um lugar plano, em cima de uma mesa, ou num chão plano, certo? No chão reto.
é possível que o equilíbrio ele aconteça também em lugares curvos, como nesse caso aqui, ou como nesse outro caso, onde a gente tem um local plano e ele está entre duas paredes. Possa ser que ele esteja sem essas paredes laterais, segurando o corpo. Então, um corpo ele pode estar em equilíbrio, sim, em qualquer uma dessas situações, não necessariamente um local plano. Mas, afinal, como sei que um corpo ele encontra-se nesse equilíbrio estático, certo? A gente pode chamar tanto equilíbrio como equilíbrio estático. Então, para saber que um corpo está em equilíbrio estático, é necessário que a somatória das forças que estão atuantes no corpo sejam iguais a zero. Então, nesse caso aqui, a gente tem esse bloquinho com 5 forças atuantes nele. Então, para que esse corpo esteja em equilíbrio, é necessário que a somatória, né, a soma do F1, F2, F3, F4 e F5 sejam iguais a zero. Isso aqui é um exemplo genérico, certo? Poderia ter 2 forças, 3 forças, 10 forças. Para que ele esteja em equilíbrio, é necessário, né, que a sua soma algébrica seja igual a zero. E o que eu quero dizer com esse soma algébrica? Vetores é um dos primeiros assuntos, né, que vocês veem no curso de física. Então, vocês sabem que... Passei sem querer. Vocês sabem que se eu tivesse aqui, por exemplo, um F1 aqui e um F2 no sentido oposto aqui, ó, e não tivesse nenhuma dessas outras forças aqui. Como eles estariam em sentidos opostos, eles teriam sinais negativos, sinais opostos, né? Um teria sinal positivo e um teria sinal negativo. Então, para que as forças se anulem. Então, aqui, quando eu tenho uma soma algébrica, eu não estou considerando na escrita, né, na formulação, os sinais dessas direções, certo? Então, para que um corpo ele esteja em equilíbrio, é necessário que a soma de todas as forças atuantes nele sejam iguais a zero. Então, seguindo um pouco, né, o assunto, a gente vai falar um pouco sobre ponto material. Um ponto material na física, ele é a forma de representar um corpo para realizar cálculos. Então, a gente despreza a sua forma e o seu tamanho. Um ponto material é aquilo que não tem tamanho, digamos assim, e tem massa. Então, a gente consegue representar assim na física, né? Um corpo como sendo um ponto material. Entendam como corpo qualquer coisa. Por exemplo, essa caneta aqui é um corpo, o telefone pode ser um corpo, não necessariamente um corpo humano, por exemplo, certo? Então, na física, quando a gente consegue desprezar as dimensões do corpo, a sua forma, a gente representa por um ponto material, certo? E não é aquele ponto que a gente vê na matemática, um ponto no plano cartesiano, por exemplo, ou um ponto na língua portuguesa, né, que a gente tem um ponto final. É realmente a forma de se representar um corpo. Então, o que é que pode ser um ponto, né? Exemplos de ponto material. Essa caixa aqui pode ser um ponto material, essa pessoa pode ser um ponto material, a árvore pode ser um ponto material. Então, é muito comum que a gente veja nos exercícios, por exemplo, que a gente pode desprezar o formato do corpo, o tamanho do corpo. Então, quando a questão nos traz essa informação de que a gente pode desprezar as suas particularidades, né, seu formato, seu tamanho, a gente normalmente vai representar através desse ponto material. E o corpo extenso rígido, né? O que ele é? Diferente do ponto material, no corpo extenso rígido, nós devemos levar em consideração suas formas, seus tamanhos. Então, são objetos que não podem ser representados por um ponto, certo? Eu trouxe aqui uma imagem para ilustrar, por exemplo, essa garrafa. Tá vendo que se eu aplico uma força aqui no comecinho da garrafa, né, no gargalo, ela tende a ter um movimento, ó, de tombar, digamos assim, ó. Quando a gente empurra aqui em cima, a garrafa ela pode tombar. Mas se eu empurrar aqui embaixo, quer dizer, pode ser que ela não tombe, mas sim ela seja arrastada. Conseguem entender sobre isso? Que, então, quando a gente está trabalhando com um corpo extenso,
quer dizer que a força, né, que está agindo sobre o corpo vai agir de uma forma diferente, dependendo do ponto do corpo em que você esteja aplicando essa força. Então, diferentemente, fazendo um comparativo, né, para que vocês possam entender melhor. Se a gente tem um ponto material, todas as forças que atuam nele são iguais no corpo inteiro, mas no corpo extenso não. Nós precisamos considerar que as forças agem de formas diferentes nos pontos do corpo, certo? Então, nesse ponto inicial aqui, a força faz com que o corpo tombe e aqui faz com que o corpo seja arrastado, ao invés de derrubar o corpo extenso, por exemplo. Professora, tem uma dúvida. Pode falar. Então, por exemplo, um material, ele pode ser um corpo, né, no caso. Ele pode ser tanto material como corpo extenso, nesse caso. Por exemplo, se eu pegar uma caixa e colocar ela deitada, ela vai ser um ponto, esqueci o nome, mas vai ser um ponto material, né, no caso. Isso. E se eu colocar ela em pé, ela vai ser um corpo extenso, porque quando eu bater nela em cima, ela vai fazer um movimento, mas se ela estiver deitada, ela vai fazer somente um, né, no caso. Uhum. Então, sim e não, sabe? Tipo, depende muito das questões que a gente está analisando. Normalmente, quando a gente considera um ponto material, vem na própria questão. Vem dizendo, por exemplo, considere um ponto material. Ele não vai te dizer, tipo, você tem uma caixa. Escolha se é um ponto material ou um corpo extenso, sabe? Normalmente isso vem claro pra gente. Vem claro falando, considere um ponto material, sem falar qual é esse corpo. Ou ele fala, considerando que as forças atuantes no corpo são iguais em toda a sua extensão, então, tipo, a força age da mesma forma em toda a sua extensão, quer dizer que estamos trabalhando com um ponto material. Agora, se ele fala um corpo extenso, ou então um corpo que as forças não agem da mesma forma na sua extensão, quer dizer que a gente está trabalhando com um corpo rígido, então vai depender bem da questão, sabe? Do que ela está falando, do que ela está informando para a gente. Entende? Entendi, obrigado. E a gente não pode falar de corpo extenso, né, sem falar do famoso centro de massa. O centro de massa, ele é um lugar geométrico no qual podemos imaginar toda a massa do corpo centrada nele, certo? Eu trouxe aqui uma imagem de uma criança. Quando a gente sobe numa balança, por exemplo, a gente vê lá, né, o nosso peso, conhecido popularmente como peso. E o que é que a gente tá, tipo, eu tenho massa distribuída pelo meu corpo todo, da mesma forma que vocês têm massa distribuída pelo corpo todo de vocês. Então, eu tenho um pouco de massa na minha mão, um pouco de massa no meu braço, na minha perna. Só que esse centro de massa é como se todas essas massas distribuídas pelo meu corpo estivessem representadas em um único ponto. Nosso centro de massa, né, o centro de massa nos humanos, ele fica aqui perto do umbigo. E, por exemplo, quando a gente tira o centro de massa do eixo central do nosso corpo, é quando a gente dá uma desequilibrada. Sabe quando a gente vai assim muito para frente? Tipo, eu tô aqui em pé e eu fico muito para frente e não dá aquela sensação de desequilíbrio. Isso significa que o nosso centro de massa está saindo do eixo, digamos assim, e aí causa essa sensação de instabilidade. Então, nós podemos nos mover, certo? Eu posso, como está aqui na ilustração, né? Eu posso ficar de cabeça para baixo, posso abrir os braços, abrir as pernas, levantar uma perna. O nosso centro de massa, ele sempre vai estar localizado no mesmo ponto, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente consegue ver bem. Tá vendo que o centro de massa, ele está alinhado com o eixo vertical do corpo. Então, quando eu desloco tentando fazer com que esse centro de massa se mova, causa instabilidade na gente, causa desequilíbrio. Então, o desequilíbrio está associado ao fato desse deslocamento, certo? Tentativa de deslocamento do centro de massa. Porque com o nosso movimento, não é possível que o centro de massa seja deslocado. Como é que ele pode ser deslocado, né? Ele pode ser deslocado, por exemplo, quando a gente é criança, a gente está crescendo, né?
Então, a nossa altura está crescendo, então, ao longo do nosso crescimento, o nosso centro de massa ele está aumentando, certo? Quando a gente aumenta um corpo, o nosso centro de massa ele está aumentando junto, certo? E a depender do formato do corpo, o centro de massa não estará necessariamente no corpo, nem no centro do corpo, certo? Porque a gente pensa muito, centro de massa vai estar no centro do corpo. Mas isso não ocorre necessariamente. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Aqui a gente tem uma mesa, certo? E aí nós temos uma massa aqui nessa perna da mesa, um pouco de massa aqui nessa outra perna e um pouco nesse tampo. Só que se a gente visualiza todo o corpo, o centro de massa, na verdade, vai estar fora da mesa, certo? Ele vai estar, pela ilustração, aqui. A mesma coisa com esse salto. Ele não está necessariamente no corpo, ele pode estar fora, certo? E aqui, não dá para ver direito, eu demorei um pouco para entender que imagem era essa, mas é um globo da morte, certo? E o globo da morte, para quem já viu, é uma esfera, né? Uma bola imensa e oca. Só que o centro de massa dela não está necessariamente nas suas bordas, né? Na casca da esfera, mas sim no seu centro, certo? E há uma forma de a gente calcular essas coordenadas do centro de massa, né? Então, como é que nós calculamos o centro de massa? O centro de massa ele é fácil de ser calculado, certo? Ele é calculado por essa fórmula aqui. E aí, como é que nós conseguimos fazer esse cálculo? Nós temos aqui um corpo, certo? Formado por um quadrado, né, retângulo, e um triângulo. Então, eu quero saber, estou conhecendo aqui o centro de massa desse quadrado e estou conhecendo o centro de massa aqui desse triângulo. Então, como é que eu faço para saber se eu juntar, né? Se eu fizer uma fusão do quadrado com o triângulo, como é que eu vou saber para onde vai esse centro de massa? Ele vai continuar aqui onde era o centro de massa do quadrado? Ou ele vai continuar aqui onde era o centro de massa do triângulo? Ou ele simplesmente vai mudar e vai ficar dentro do corpo, vai ficar fora do corpo? Como é que eu faço para descobrir isso? Então, a gente sempre vai precisar levar em consideração as coordenadas do centro de massa dos corpos separados, né, dos corpos antigos, e a massa deles, certo? Por exemplo, aqui nós temos um corpo formado por dois corpos, certo? Pela junção de dois corpos, o quadrado e o triângulo. Então, para eu calcular a coordenada x do centro de massa, porque quando a gente fala assim, calcule as coordenadas do centro de massa, eu vou ter uma coordenada x e eu vou ter uma coordenada y. E aí o cálculo ele é feito através de uma média ponderada, certo? Né? Não sei se vocês já viram em matemática, mas nós vemos esse assunto, né, quando a gente fala de média. Então, a gente tem também a média ponderada. E como é que a gente faz, né? Nós vamos pegar aqui. Primeiro, vamos analisar o quadrado, certo? Nós temos esse ponto, que é o centro de massa. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a massa desse corpo como um todo. E nós vamos multiplicar pela coordenada x do centro de massa, certo? Então, a gente tem a massa 1, do corpo 1, né, do corpo quadrado, e nós temos o x1, que é a distância do centro de massa do quadrado. Nós vamos somar, né, com a massa do corpo 2 e a distância do centro de massa em relação ao zero do eixo x, certo? Então, a gente tem m1x1 mais m2x2, e nós vamos dividir esse somatório, né, pela soma das massas dos corpos, né? Então, se nós temos dois corpos, o somatório seria m1 mais m2. Isso nós fizemos aqui para achar a coordenada x. Nós poderíamos também fazer para achar a coordenada y. E aí, como é que a gente faria, né? Da mesma forma, só que ao invés de usar a distância no eixo x, nós iríamos usar aqui, ó, a distância no eixo y, e aí conseguiríamos encontrar, né,
a coordenada y do centro de massa, certo? Então, vamos fazer alguns exercícios, certo? Separei 2 questõezinhas aqui para a gente praticar um pouco. Eu não falei propositalmente para ver se alguém já conhecia o termo, para que a gente possa também interagir um pouco, certo? Então, eu vou ler a questão e aí vocês opinam o que vocês acham que é estilo quiz, certo? De acordo com o estudo sobre a estática do corpo rígido, marque a alternativa que completa a frase abaixo. Quando o corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, ele pode adquirir o movimento de ou simultaneamente. Então, a gente tem as opções translação, rotação e ambos, aplicação, rotação e relação, translação, relação, rotação, equilíbrio, rotação, ação, equilíbrio, reação e ambos. E aí, o que vocês acham que seria essa resposta? Alguém quer opinar, falar alguma coisa? Estou entre a letra A e E. É. Uhum. Mais alguém? Letra A. Então, não falei propositalmente para ver se vocês já tinham familiaridade com os termos que estão nessa questão, certo? A maioria disse letra A, e sim, realmente é a letra A. E eu vou explicar por que não é a letra E, certo? Quando nós temos um corpo em equilíbrio, quer dizer que o somatório de forças é zero, certo? Então, se o somatório de forças é zero, mas se a força não é nula, não terá equilíbrio. Certo. Sim, isso, exatamente. Se a força não é nula, não terá equilíbrio. Então, quando o... Mas tá certo assim, Alexander. Quando a gente tem um corpo, ele pode transladar, né, que é um movimento de translação. Então, é realmente assim, se mover, tipo, por exemplo, aqui, que vai ficar melhor para visualização. Eu tenho aqui essa borracha. E essa borracha, ela pode transladar, ou seja, ela pode se mover no espaço, certo? Tipo, posso me mover sem uma forma assim. Deixa eu pensar em uma palavra que eu posso falar para vocês. Sem uma forma fixa, talvez. Consegue, professora, um sinônimo? Como é, Fernanda? Tipo, Eu tava fazendo print aqui na hora, quando você falou. Quando um corpo está transladando, ele está se movendo, né, no espaço sem eu não estou sabendo a palavra, mas tipo, sem uma forma padronizada, isso. Sem ser uma forma padronizada, então ele está simplesmente mexendo. Sem seguir uma orientação, isso, né? Exatamente. Uma direção. Uhum. Exato, obrigada. Então ele está aqui se transladando no espaço, ele está se movendo no espaço, sem necessariamente uma forma padronizada ou seguindo uma orientação. Ou então, um corpo pode rotacionar, certo? Que é realmente o movimento de rotacionar, de girar o corpo, né, em qualquer um dos sentidos. Então, esses são os 2 tipos de movimento que a gente tem, certo? Que é o de translação e rotação a princípio. Então, quando um corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula, a gente não pode ter equilíbrio, certo? Porque a gente viu no início da aula que o equilíbrio é quando a somatória de forças é igual a zero. Então, ó, a gente já cortaria a letra D, certo? E a letra E, porque nós não temos o equilíbrio, visto que a resultante é não nula. Então, ficaria translação, rotação e ambos, aplicação, rotação e relação, e translação, relação e rotação. E aí, a gente realmente teria que puxar lá da nossa mente como é chamado os 2 movimentos que nós temos a princípio, que seria o movimento de translação e o movimento de rotação. Então, o corpo, quando ele não está em equilíbrio, ele pode sempre rotacionar ou transladar. Ou seja, ele pode girar, né, em outras palavras, ou ele pode se mover aí de forma não padronizada pelo espaço, ou de forma padronizada também, isso não impede, certo? Mas ele pode se mover no espaço. Então, realmente a resposta aí é letra A. Quando o corpo extenso está sujeito à ação de forças de resultante não nula,
ele pode adquirir movimento de translação, rotação ou ambos, né? Ambos significa rotação e translação ao mesmo tempo, certo? E trouxe também uma questãozinha, trouxe mais para a fixação do conteúdo que a gente viu até agora, de como a gente pode calcular aqui o centro de massa. Diferente desse gráfico aqui, desses dois corpos que eu trouxe para vocês, aqui nós temos pontos materiais, que nós vimos no início da aula. Então, a gente consegue também calcular o centro de massa no sistema de partículas. Um sistema de partículas, então, são pontos materiais, porque possuem as suas dimensões desprezíveis, certo? Então, a questão nos dá aqui essa imagem, essa ilustração, com as coordenadas desses pontos e as suas respectivas massas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as coordenadas dos pontos de M1, M2 e M3. Então, a gente pode ver que M1 está na origem, então a gente tem o ponto 0, 0. Se ele está na origem, ele está em 0 em x e 0 em y. O M2, ele está em relação ao eixo x a 1 centímetro da origem, em relação ao eixo y aqui, ele está distante 2 centímetros, e nós temos também o M3, que ele está a 4 centímetros da origem no eixo x e 1 centímetro da origem no eixo y, certo? Então, calma. Então, a gente tem aqui, recapitulando, o x do M1 está no 0, o x do M2 está aqui, ó, no 1, e o x do M3, ele está aqui, ó, um pouquinho mais distante, a 4 centímetros, certo? Para y, a gente vai avaliar da mesma forma. O M1 está na origem, o M2 está aqui, ó, a 2 centímetros da origem, e o M3 está a 1 centímetro, certo? Então, esse é o primeiro passo quando a gente tem uma questão desse tipo. E aí, o que acontece? Tendo esses conhecimentos, dessas informações, a gente aplica naquela fórmula que a gente acabou de ver, né, do centro de massa, que ali estava para 2 corpos, mas como nós temos 3, então seria a soma de 3 produtos e a soma aqui de 3 massas, certo? Então, eu coloquei aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então, a coordenada x do centro de massa, a gente pode fazer a anotação dessa forma, Cm como centro de massa e x para representar a coordenada x. Então, a coordenada x do centro de massa vai ser o quê? A massa, né, aqui eu fiz ao contrário. Então, como é um produto, né, a ordem do fator não altera o resultado. Então, eu tenho aqui a coordenada de x1, então 0, vezes a massa de M1, né? Então, eu tenho 2, somado com o x do M2, que é 1 centímetro, vezes a sua massa, que é 3, somado com o x do M3, que é 4, multiplicado pela sua massa, que é 5 quilos, certo? Então, essa aqui é a partezinha de cima, né, do nosso quociente, da nossa divisão. E aí, nós vamos dividir isso pelo somatório das massas. A gente tem M1, M2 e M3, então temos 2 mais 3 mais 5, certo? Então, efetuando aqui esses cálculos, a parte de cima, né, vai ficar como 23, 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 3, 3, mais 4 vezes 5, 20, né? Então, a gente tem 0, mais 3, mais 20, dividido pela soma das massas, que resulta 10. Então, temos 23 dividido por 10, resultando 2,3 centímetros. A gente faz de forma simultânea Vou explicar novamente a forma. Então, vou voltar aqui na equação, certo? Aqui, ó, a gente tem 2 corpos, certo? Então, como estamos trabalhando com corpos, nós temos centro de massa, como eu acabei de falar para vocês. Então, se eu tenho aqui esse quadrado, ele vai ter um centro de massa, e nós temos aqui um triângulo também, que ele tem outro centro de massa. Fernanda,
É só para perguntar, todo mundo entendeu o que é o centro de massa? Alguém está com dúvida ainda na posição, na identificação? Ok, beleza. Aí, porque aí vocês vão falando, se tiver alguma dúvida, né, do início, aí a gente vai pontuando para não acumular, beleza. Então, esse local, né, do corpo onde a força se concentra, beleza. Então, até se alguém for seguir aí para a área da engenharia, né, a gente paga uma disciplina, a primeira disciplina que a gente vê isso é mecânica dos sólidos 1, e posso pontuar o centro de Acho que, massa... Alexandra, é para repetir, eu acho, né? Uhum. Pronto. O centro de massa, aqui, ele é o lugar geométrico no qual a gente pode imaginar toda a massa do nosso corpo concentrada, certo? É como se, vou ilustrar aqui com essa imagem, é como se a gente pegasse toda a nossa massa do corpo, né, que nós temos a massa distribuída ao longo das partes do nosso corpo, e pontuasse em um único ponto, certo? Então, é onde a gente diz que as forças normalmente podem atuar, é onde a nossa massa está toda centrada, certo? Então, é isso que significa o centro de massa. Se a gente fosse colocar um vetorzinho da força-peso, né, que o peso é a massa vezes a gravidade, se a gente fosse representar graficamente, a gente colocaria esse vetor nesse ponto, no ponto do centro de massa, certo? É como se toda a força está concentrada ali. Ok? Isso. E é esse o ponto, né? O ponto do corpo onde nós atribuímos as forças ou dizemos que a massa ela está concentrada, certo? E aí, seguindo o raciocínio, né, a depender do formato do corpo, o centro de massa ele não estará necessariamente no corpo, como é o caso aqui desses exemplos, que a gente tem o globo da morte, que o centro de massa pode não estar necessariamente na sua casca, né, nas suas grades, mas sim, de fato, no centro oco do corpo, aqui na mesa, que o centro também pode estar fora, e aqui nesse salto, né, nesse salto alto. Então, quem gosta de usar salto, né, às vezes desequilibra um pouco, porque realmente é uma condição bem desfavorável de equilíbrio quando a gente está no salto alto, né? Eu mesmo não gosto muito, não, porque é desconfortável, de fato. Então, por isso, né? E aí a gente vê que a física, ela explica o que acontece com a gente em diversas situações, né? Então, essa questão de equilíbrio é muito interessante, e vocês vão começar a perceber isso no dia a dia, né? O ideal é que vocês peguem esses conceitos que a gente está mostrando aqui, não só aprendam a fazer as contas, né? Qual é a fórmula e qual é a conta, mas que vocês aprendam a relacionar com os fenômenos, de fato, que vocês vão ver no dia a dia, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar de braços de alavanca, por exemplo, vocês vão começar a perceber na prática que isso, de fato, acontece, né? Então, essa questão do equilíbrio é muito interessante e tem tudo a ver com isso, né? Com o formato do corpo, a massa, em que ponto a massa se concentra mais do que em outro, né? E a condição de equilíbrio que é necessária para que se estabeleça o equilíbrio. Então é importante que vocês vão fazendo essas correlações e essas percepções para além do cálculo, né? Porque o cálculo ele também tem uma dependência muito grande da própria matemática. Então a gente quer que vocês consigam aliar as duas coisas, o raciocínio matemático com o entendimento do fenômeno. E se vocês entendem o fenômeno e conseguem visualizar ele no dia a dia de vocês, eu acredito que já dá uma motivada, né? Não era bem essa palavra que eu estava procurando, mas enfim, abre mais a mente de vocês para poder entrar depois na formulação, né? E aí acaba sendo mais natural. Então, tentem ir relacionando as coisas que fica bem mais espontâneo o processo de aprendizagem. Alexander está dizendo aqui, quando estou treinando, sempre que esquivo para a esquerda, sinto que vou cair, justamente, porque você vai para uma condição de desequilíbrio, né? Como aquela imagenzinha da criança, Fernanda, que você tinha mostrado. O centro vai mudando, né? Exatamente, né? Tipo, é como se a gente quisesse tirar o centro de massa do eixo. Então, quando a gente tenta deslocar o centro de massa, acontece essa sensação
de desequilíbrio, né? De sensação que nós vamos cair. E quando vocês percebem que se a gente está aqui inclinado para frente, e aí vem esse desequilíbrio, essa sensação que a gente vai cair, quando a gente volta para o nosso eixo, isso passa porque o centro de massa ele retornou, né, para o eixo, para a gente se estabilizar de fato. Então, é possível que a gente calcule, né, esse centro de massa. E aí, como é que a gente faz isso? Quando eu faço isso, ele está fora ou continua no umbigo. Ele sempre vai estar no mesmo lugar, certo? O centro de massa, tipo, se você não crescer o seu tamanho, por exemplo, se o seu tamanho não aumentar, o seu centro de massa vai continuar no mesmo local. O que acontece é que, deixa eu voltar aqui, é que, tá vendo que aqui nessa representação ele colocou um eixo vertical, certo? Isso acontece porque você está tentando deslocar porque ele não vai ser deslocado, mas você está tentando tirar ele desse eixo aqui central, certo? Então, quando eu tento me movimentar, por exemplo, se esse menino aqui ele tivesse um pouco menos inclinado, então o centro de massa dele estaria aqui. Então, ele não estaria no equilíbrio, ele estaria naquela sensação de instabilidade, de desequilíbrio, certo? Então, sempre que a gente alinha o centro de massa com esse eixo horizontal do nosso corpo, a gente está equilibrado. Mas se a gente faz esses movimentos mais rápidos, ou então realmente tira por exemplo, você acabou de falar, né, que o nosso centro ele está no umbigo, próximo do umbigo, e realmente está. Então, mais tarde, né, vamos testar a física aí no cotidiano, tentem deslocar, afastar o umbigo de vocês da linha do pé, certo? Então, podem vir para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Vocês vão ver quando vocês fazem isso, a sensação de desequilíbrio, ela vem, certo? A sensação de estabilidade, ela vem. Então, é isso que acontece. Não é que a gente esteja movendo o nosso centro de massa quando nós nos movimentamos, mas sim que a gente realmente está tirando o centro de massa do eixo central do nosso corpo. Então, é isso que acontece quando temos essa sensação de desequilíbrio. E aí, para calcular o centro de massa, a gente sempre vai considerar, no caso aqui, nós temos um corpo extenso, certo? Não estamos considerando um ponto material. Caso alguém vá para a área da engenharia, né, a gente tem uma matéria que é a mecânica dos sólidos 1, que a gente vê o centro de massa, que ele centro de massa não, a gente vê o centroide, que é um cálculo similar a esse, certo? E a gente vê que eles são tabelados, por exemplo, as coordenadas do centro de massa de um quadrado, ele sempre vai estar na metade dele, certo? Tanto na metade em x quanto na metade em y. A gente vê que no triângulo ele vai estar a 1/3 do ângulo reto, e essas coisas são tabeladas porque são amplamente utilizadas, digamos assim, é algo útil no nosso dia a dia de estudante de engenharia. Então, voltando aqui, né, para o foco da nossa aula, a gente tem um corpo extenso, certo? Então, nós temos aqui um quadrado e nós temos um triângulo. Então, para eu calcular o centro de massa dessa junção, né, do conjunto quadrado mais triângulo, porque quando a gente tem um corpo, nós temos um centro de massa. Se eu junto esse corpo com outro corpo, o centro de massa vai mudar, porque ele aumentou o seu tamanho, porque ele mudou as suas dimensões, ele provavelmente aumentou a sua massa. Então, esse centro de massa ele vai se deslocar nesse caso, porque nós estamos aumentando o corpo, mudando suas dimensões. Então, quando o corpo se movimenta, o centro de massa ele não muda. Mas quando a gente muda o corpo, certo? Muda o seu formato, enfim, aí sim há mudança no centro de massa, certo? Então, como é que eu vou fazer para descobrir onde fica o centro de massa da junção aqui desses dois corpos extensos? Para isso, eu vou pegar aqui, ó, nesse caso do triângulo, eu vou pegar a coordenada, né, o valor x, né, o valor no eixo x desse centro de massa, e vou multiplicar pela massa desse corpo inteiro. Então, eu tenho aqui M1 como a massa desse corpo inteiro, como a massa desse quadrado, multiplicado pela coordenada x desse centro de massa, certo? Que no caso do quadrado, a quem se interessar e quiser aí anotar, é sempre no meio, né?
na linha do meio aqui do quadrado. E a gente soma isso com o produto, né, da massa do segundo corpo com a distância x de onde está o centro de massa também. E aí nós dividimos pelo somatório dessas massas, né, da massa do corpo do quadrado e da massa do corpo do triângulo. Percebam que quando a gente trabalha com corpo extenso, nós levamos em consideração a distância do centro de massa até o eixo zero, né, até a origem. Então, quando nós trabalhamos com pontos materiais, que é nesse caso aqui, ó, né, no caso do nosso exemplo, a gente não está trabalhando com o valor x ou o valor y do nosso centro de massa, mas sim a coordenada de onde o nosso ponto material está localizado, já que nós estamos desprezando as dimensões do corpo. Se fossem 3 corpos, eu deveria dividir por M1, M2 e M3. Isso, exatamente. A gente divide pela quantidade de corpos ou de pontos materiais que a gente tem. Por exemplo, não só dividiria, né, como iríamos inserir aqui também na parte de cima da nossa equação. Se a gente tivesse um terceiro corpo, a gente somaria aqui a massa desse corpo 3 com a distância x ou distância y, dependendo se nós estamos procurando a coordenada x ou a coordenada y do centro de massa. Então, a gente sempre vai considerar todos os corpos, todo o número de corpo para isso, certo? Então, exatamente, se a gente tivesse 3, iríamos tanto dividir pela somatória das 3 massas, como iríamos também inseri-lo aqui no cálculo na parte de cima, como M3 mais X3, certo? Então, aqui no exercício, vamos recapitular. Nós temos 3 pontos materiais, M1, M2 e M3, e temos essas 3 massas aqui, né? M1 igual a 2 kg, M2 igual a 3 kg e M3 igual a 5 kg. Então, a primeira coisa que a gente faz é determinar as coordenadas desse ponto material, dos pontos materiais, né? Então, eu tenho M1 aqui na origem. Se eu estou na origem, eu tenho x igual a 0 e y igual a 0. O M2, eu tenho aqui a coordenada x igual a 1, tá vendo? Que ele está longe da origem no eixo x, 1 centímetro. Mas, em relação ao eixo y, ele está distante, ó, 2 centímetros da origem. E para M3, eu estou a 4 centímetros da origem, em relação a x, e em relação a y, eu estou aqui, ó, distante 1 centímetro. Então, eu anotei aqui, né, isso aqui que a gente viu, que para as coordenadas x, eu tenho x do M1, 0, x do M2, 1, e x do M3 um pouco mais distante aí, em 4 centímetros. A mesma coisa a gente faz para as coordenadas y. O y do M1 é 0, pois ele está na origem. O y do M2 equivale a 2 centímetros. E o y do M3 equivale aí a 1 centímetro. Todo mundo conseguiu entender essa parte de identificação das coordenadas? Sim, eu só fiquei um pouco em dúvida com o eixo Y, porque, se eu não me engano, na fórmula não mostra, né? Isso, porque nessa fórmula aqui, ó, a gente está calculando a coordenada x do centro de massa. Ali eu escrevi os pontos y também, porque nós podemos calcular as coordenadas tanto x do centro de massa como y. Tá vendo aqui, ó, que nesse centro de massa ele tem uma distância em relação a x e aqui ele tem uma distância em relação a y. Então, se eu quisesse, né, calcular o centro de massa em relação a y, como a gente vai fazer naquela questão, ao invés de usar o x aqui, eu vou usar o y, certo? Mas as massas continuam a mesma coisa e realmente a única mudança na fórmula seria que ao invés de x, eu utilizaria y para encontrar o centro de massa, aqui a coordenada y no centro de massa. Entende? Perfeito. Então, é isso que a gente está fazendo nessa questão. O Alexander, eu acho que queria que você repetisse aí a obtenção das coordenadas. Certo. Deixar aqui nessa imagem maior. Ó, o M1, ele está aqui na origem, certo? Então, quando o corpo está na origem, ele não tem uma distância x, né, uma distância horizontal desse eixo de referência que a gente está utilizando, que seria a origem, o 0,0.
e nem distância em relação a y. Ele está aqui no ponto 0, 0, certo? Já o M2, você está vendo que ele está distante aqui da nossa origem, né, do nosso ponto 0. Em relação a x, ele está distante, ó, 1 centímetro. Tá vendo? Aqui, o eixo x é o eixo horizontal, né? E ele está distante 2 centímetros aqui na vertical, né? Então, em y, nós dizemos que ele está a 2 centímetros da origem. E para M3, a gente usa esse mesmo raciocínio, e aqui, ó, na distância horizontal em relação à origem, ele está distante 4 centímetros, e em relação a y, ele está distante 1 centímetro. Entende? Eu posso repetir qualquer coisa. Acho que sim. Opa, Pode falar. olha, então quer dizer que a gente está usando o M1 como ponto de referência? Não, M1, ele está na... Tipo, não tem o eixo cartesiano, que a gente tem o ponto 0 do eixo zero, cartesiano? Isso, pronto. Aí aqui, coincidentemente, M1 está nesse ponto 0, certo? Então, a gente está só levando em consideração realmente ao ponto 0 do nosso eixo cartesiano normal. E aí, entendeu? Ou não? Então é tipo que ele é como se ele fosse um inicial, aí por isso é 0, 0. Isso. Mas, se não existisse esse ponto aqui, tivesse só M2 e M3, aqui continuaria sendo o 0. Porque ainda continuaria sendo a origem, sabe? É tipo a divisão entre os valores negativos do eixo. Porque no eixo a gente não tem uma infinidade de pontos positivos e uma infinidade de pontos negativos. Sim. Aí, para ter essa divisão, a gente precisa do 0. Que aí a gente é chamado de origem, certo? Ok. Pronto, então é basicamente... No caso, Alexander, para esse tipo de problema, não precisa haver um corpo na origem. Um ponto material, no caso, na origem, né? Ele poderia estar em qualquer lugar. Então, o fato dele estar na origem não faz dele uma referência, nesse caso em específico. A origem ela é só referência para a distância, né? Para você ver a coordenada, que é a distância de cada ponto ao eixo. Mas esse M1 poderia estar em outro ponto também, em qualquer outro ponto. Certo? Certo. Deu para entender agora. Tava meio avoado, aí eu... Porque, de repente, como ele está na origem, fica parecendo que ele é a referência para os demais, né? Mas não, ele é um ponto também que está entrando na conta, só que ele está entrando com coordenadas 0. E ele poderia estar em qualquer outro lugar. O Victor levantou a mão aqui também. Professora, assim, só observação, ou tirar uma dúvida. No caso, temos o ponto M1, M2 e M3. Isso. Discutivelmente. Eu acho que o que estava confundindo, pelo menos para mim, não sei se está certo agora, é o ponto X, X1, Y1. Que é a intersecção do M2 com o M3. Aí, como está o M1 ali, dentro dele, acho que o pessoal estava confundindo, pelo menos eu, que ele fosse a coordenada daquele ponto. Que no caso não é, só a intersecção. Não é nem interseção, Vitor. Ele é um outro ponto. Você tem o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Aí coincidiu, né? Do ponto 1 ele está no 0 ali. Então ele tem x0 e y0, né? Aí está confundindo esse fato dele estar com as coordenadas todas 0, né? Aí de início, em análise à direita, eu estava achando que esse M1 fosse a coordenada desse quadrado. Aí depois eu percebi que ele era só a intersecção dos dois. E o ponto realmente é o 0 e 0. Ah, sim, isso, é. Ele está na interseção dos eixos, entendi agora o que você falou, isso mesmo. Uhum. Perfeito. Mas agora está tudo certo, Vitor? Agora sim. Ok. Não, eu já tinha há um tempo, mas estava só querendo tirar a dúvida mesmo. Oi. Perfeito, exatamente. Então, a gente achou aqui as coordenadas, né? Tanto para x, tanto as coordenadas x quanto as coordenadas y. Então, agora a gente aplica lá naquela fórmula, né, que nós temos a distância em x multiplicado pela massa de cada ponto dividido pelo somatório das massas. Então, aqui, ó, o centro de massa em relação à coordenada x do centro de massa, que a gente pode representar por CMX, né, centro de massa, coordenada x,
é feito da seguinte forma. Nós temos aqui a coordenada do ponto 1, que é 0, a gente viu que é 0, multiplicado pela sua massa, que é 2 quilos, somado com a coordenada do ponto 2, que é 1, a coordenada x, multiplicado pela sua massa, que é 3, somado com a coordenada x do ponto 3, multiplicado, né, pela sua massa, que é 5 quilos, e aí nós dividimos isso pelo somatório de todas as massas que nós estamos levando em consideração. No caso, 2, 3 e 5. Realizando os cálculos necessários, nós temos 0 vezes 2, 0, mais 1 vezes 3, né, que é 3, mais 4 vezes 5, que é 20. Então, a gente soma 0 mais 3 mais 20. E aqui também 2 mais 3 mais 5, e a gente fica com 23 dividido por 10. Realizando essa divisão, nós encontramos que a coordenada x do centro de massa é 2,3 centímetros, certo? E aqui é a mesma coisa para a coordenada y, certo? A questão poderia pedir só a coordenada x ou só a coordenada y, mas para ficar mais completa, eu trouxe aqui para vocês as duas coordenadas, né, do centro de massa. Então, eu tenho aqui que para o centro de massa, coordenada y, a gente faz o cálculo da mesma forma, só que nós utilizamos, né, as coordenadas y, ao invés da coordenada x. Então, aqui da mesma forma, eu tenho a coordenada y de M1 como 0, multiplicado pela sua massa, somado com a coordenada y da massa 2, que é 2 centímetros, multiplicado pela M2, que é 3, e por fim, o y, né, a coordenada y de M3, que é igual a 1 centímetro, e a gente vai multiplicar pela massa de M3, que é 5 quilos. E vamos dividir pelo somatório das massas, 2 mais 3 mais 5. Então, realizando aqui os cálculos, temos 0 vezes 2, 0, mais 2 vezes 3, 6, mais 5 vezes 1, 5. Então, temos 0 mais 6 mais 5, resultando em 11, e 2 mais 3 mais 5, dividido por 10. Então, 11 dividido por 10, nós temos 1,1 centímetro. Ou seja, o centro de massa, ele estaria aqui, ó, depois do 2 em relação a x e um pouco depois do 1. Então, o centro de massa ele estaria aproximadamente aqui onde é que está o cursor, né, do meu computador, certo? Então, é assim que a gente faz o cálculo das coordenadas do centro de massa de um corpo ou de um conjunto de partículas, pontos materiais, enfim. Sempre vai ser essa linha de raciocínio. Alguém tem alguma dúvida? Qual o significado dessa letra grega? Essa aqui, ela significa somatório, certo? Que é basicamente somar todas as grandezas que estão após essa letra grega, certo? Poderia ser somatório das coordenadas, então poderia ser esse símbolo com o x ou um símbolo com o y. E aí você sempre vai somar todas essas grandezas envolvidas. Muito importante essa sua pergunta, Melk, né? Toda vez que vocês virem agora esse símbolo, aí vocês já lembram que é para somar, né? Indica que tudo que está ali, ou a grandeza que está representada ali, tem que ser somada. Às vezes ela vem com um índicezinho, né? Quando a gente vai detalhando mais, mas muito, muito boa observação. Lembrem agora daqui para frente. Então, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu passo a palavra para a professora dar continuidade à aula. Beleza, vamos lá. E aí, como estão? Tudo ok? Juízo no lugar? Como eu gosto de perguntar aos meus alunos quando estou colocando coisa demais na cabeça deles. Tudo bem, gente? Certo, muito bem. Vamos dar uma alongadinha, né? Faz 1 hora que a gente está sentado aqui. E a gente sabe que mesmo sentado, mas o nosso corpo também, ele cansa, né? Ele não pode ficar totalmente parado. A gente precisa do descanso, mas também precisa um pouco do movimento. Então, vamos dar uma alongada aí, estiquem os braços, para a gente dar uma melhorada. Vamos lá, então, Vitor, dá uma alongada aí. Alonga aqui, assim, o pescoço, que a gente fica muito na tela.
e acaba cansando muito essa região, né? A gente fica olhando muito assim para frente. Opa! Conseguiram alongar? Isso, quando a gente mexe muito com o computador, é bom fazer esse alongamento aqui, ó. Esticar os dedos e esticar o braço e esticar os dedos, puxar os dedos. Já dei uma melhorada aqui. E vocês? Deu um estalo? É isso aí. Pronto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Vão alongando aí, que já... Pronto? Tudo certo? Vamos lá? Nós vamos falar, então, agora de momento, né? Momento de uma força. Vocês já estudaram, eu acredito, a parte de força comum, né, Fernanda? Força que causa deslocamento, força-peso, né? Então, vocês já viram aí a força. Então, nós vamos... E aí vocês viram, né, gente? A Fernanda falou agora que quando eu aplico uma força num corpo, ele pode ou se mover linearmente, né? Então, deixa eu ver se eu consigo... eu não coloquei ainda, Fernanda, mas beleza. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a visualização da minha tela. Vou colocar um suporte. Vou desligar a câmera, né? Pra vocês não ficarem vendo minha manobra aqui. Vou colocar um suporte para ver se vocês visualizam melhor a minha bancada. Ixi, parece que ele tá meio capenga aqui. Acho que o meu suporte não aguentou as idas para o laboratório, Fernando, tá? O bichinho tá meio torto aqui, mas chegou. Pronto, deixa eu ver se vocês visualizam. Deixa eu baixar aqui assim agora. Beleza. Então, quando eu aplico a força, né? Eu tô aqui com um objeto, né? Na bancada. Ainda não tá do jeito que eu queria, mas tudo bem. Aplico uma força, ele se desloca, né? Então, ele no mesmo momento já responde aí com deslocamento. Quando a gente parte para estudar materiais, né? Lá na engenharia, eu fico muito com a parte de materiais, né? Do comportamento dos materiais. Aí a gente começa a falar de outras coisas, começa a falar de deformação, né? Quando eu aplico a força, o corpo se deforma. Mas aqui a gente está falando, então, se eu aplicar essa força aqui no eixo, mais embaixo, mais perto do eixo, como a Fernanda já falou, ele se desloca. Se eu aplicar aqui, é porque o formato desse objeto não favorece, né? A gente já viu que tem uma relação com a forma também e o centro de massa. Mas, dependendo se ele fosse mais alto, mais alongado, eu aplicando a força aqui, ele tenderia a girar, né? Aqui ele continua se deslocando porque ele é mais baixo e é comprido aqui. Então, precisaria de um objeto mais alto, certo? Então, a gente tem essa situação, né? O deslocamento ou a rotação, como vocês já viram. Aí a gente vai entrar com outro conceito, né? Também relacionado aí ao giro, que é a questão do momento, né? Então, não sei se vocês veem aqui, eu estou usando essa caixinha agora como suporte e coloquei uma haste aqui em cima. Então, vocês já devem ter visto esse tipo de indicação, né? Se eu tenho esse corpo aqui e eu aplico uma força, ele vai rotacionar, né? Então, ele tem aqui a rotacionar. A distância do ponto onde eu apliquei a força
para o eixo, tocando, então, veja, eu vou segurar aqui, não é para induzir nada, é só para que ele não caia nesse primeiro momento. Então, quando eu aplico a força de apoio, no caso do helicóptero, seria assim. Aldi Ellison. No caso do helicóptero, a hélice gira assim, né? É uma rotação. E aqui, ela vai em outra direção, certo? Na direção onde eu estou aplicando a força. Então, se eu estivesse aplicando a força aqui na horizontal, aí seria como um helicóptero. Mas quando eu aplico a força na vertical, aí é um momento, certo? Em torno aqui também desse eixo, né? Na rotação lá também é em torno de um eixo. Ok? Então, eu aplico a força aqui, ele tenta deslocar. E aí, veja, se eu aplicar essa força mais perto, olha só, estou fazendo a mesma coisa, tá? Estou segurando aqui do mesmo jeito o centro, não aumentei a minha força. Ó, aqui eu consigo fazer ele girar. Quando eu vou ficando mais perto, aqui eu consigo fazer ele girar menos. Quando eu chego muito perto, eu não consigo quase deslocar mais o meu corpo, certo? E isso cai exatamente como uma gangorra, né? Então, vejam que eu não consigo dizer se a força que eu fiz aqui, é a mesma que eu fiz aqui, né, em valores exatos, mas a sensação que eu tenho é a mesma. Então, vamos supor que eu estou aplicando a mesma força aqui, e agora também a mesma força. Veja como a minha capacidade de fazer esse corpo rotacionar diminui quando eu me aproximo do eixo. Então, o momento é esse deslocamento, né? Quando eu aplico aqui a força perpendicular ao eixo. Então, depende da força que eu estou aplicando. Se eu aplicar uma força maior, vou deslocar mais, até tirei aqui do lugar, certo? Então, depende, obviamente, da força, sendo que essa força tem que estar perpendicular a essa distância, e depende da distância. Então, quando a distância é maior, eu consigo promover um momento maior. Quando a distância é menor, esse deslocamento, esse momento é menor, certo? Então, exatamente a questão da gangorra, né? Quem foi que já brincou de gangorra aqui? O Caio falou aí da gangorra. Vocês já brincaram de gangorra? Perpendicular, Jeremias, é o seguinte. Deixa eu ver quem já brincou de gangorra, mas estou com a sua pergunta aqui, viu? Jeremias. Tá bom, Carla, vou repetir. Certo. Então, ó, quem é? Não, Alexandre. Olá, estou vendo as perguntas de vocês, tá? Então, vejam, quem já brincou de gangorra, né? Um senta de um lado, outro senta do outro. Quando esse daqui faz mais força, né? Aí o outro geralmente alivia a força, então esse aqui empurra para baixo e de lá sobe, né? Quando esse daqui, então, alivia um pouco a sua carga, esse aqui aplica mais força. Então, imagine, se eu tivesse duas pessoas, a gangorra tiver a mesma distância, as duas pontas tiverem exatamente a mesma distância para o centro, e os dois tiverem a mesma massa, eles ficariam ali sempre em equilíbrio, né? Para poder haver esse deslocamento, é preciso que eles forcem um pouquinho ali a descida, né? Então, geralmente, realmente funciona como uma gangorra, certo? Vamos lá para as perguntas. Perpendicular, né? O Vitor falou aí que é o 90 graus, é justamente isso, né? Quando eu digo perpendicular, quando um objeto ele está a 90 graus do outro, certo? Então, deixa eu pegar aqui uma outra coisa. A força aqui, vocês conseguem ver bem? Deixa eu colocar o fundo branco aqui. Se esse aqui for o vetor força, vai me dizendo aí, Fernanda, se tá boa a visualização, tá? Então, esse lápis aqui, ele está fazendo a função do vetor força, né? Se ele tiver assim, ó, se a força tiver aplicada assim de modo inclinado, ele faz um ângulo com a horizontal, que é diferente de 90, né? Se ela tiver mais para cá, também eu tenho um ângulo diferente que 90, maior do que 90. E quando ele está aqui, esse ângulo, né, o ângulo entre a força e essa linha horizontal, que representa a distância, é 90 graus, certo? Então, perpendicular é isso, Jeremias, certo? Um objeto ele está perpendicular a outro quando ele está a 90 graus do outro, tá bom? Então, para o momento, a força tem que estar perpendicular
a esse eixo da distância. Então, a força tem que estar a 90 graus desse eixo da distância. Tá bem? Não, na verdade, não é um nome para o ângulo em si, né? Essa posição em que um está a 90 graus do outro se chama posição perpendicular. Assim como quando um está a 0 grau do outro, ou a 180, aí seria horizontal, certo? A posição paralela, desculpa. Quando ele está paralelo ao outro, o ângulo é 0 ou até mesmo 180. Quando ele está perpendicular, o ângulo é 90 ou, né, se eu estiver falando no giro, 270. Certo? Tudo bem? Então, o perpendicular ou paralelo é uma denominação de posição. Não é necessariamente do ângulo. Agora, é uma posição que está condicionada a um ângulo. Tá bem isso aí? Jeremias, Vitor, você perguntou se é uma nomeação. Vitor, eu respondi já a sua pergunta? Ok, certo? Então, essa é a primeira pergunta do perpendicular e do ângulo. Vamos ver as outras perguntas que tem aqui. Ana Clara não entendeu o que é o momento. Então, Ana Clara, não sei se você já entendeu, que eu já expliquei de novo, mas o momento é justamente essa tendência do giro devido à ação de uma força perpendicular à distância do ponto, né, onde eu estou aplicando a força, a um determinado eixo, uma determinada referência. Então, eu tenho um ponto aqui de referência, aplico uma força distante desse ponto, perpendicular a esse eixo, né, da distância, e aí quando eu aplico essa força, esse objeto tende a rotacionar, que aqui é um corpo extenso, um corpo rígido, certo? Não é um ponto material. Tudo bem, Ana Clara? Então, o momento é essa tendência de rotação, de giro. Tudo bem? Ok. Desculpa, eu estava vendo sua pergunta lá em cima e não estava vendo já a sua resposta. E aí o Alexander perguntou, é como se a força fosse em direção ao centro? É aquilo que eu ilustrei, sim, Alexander. Deixa eu colocar aqui de novo no fundo branco. A força está aqui, eu tenho determinada capacidade de rotação, tenho um determinado momento. Quando eu aproximo essa força do eixo, se for a mesma força, estou tentando colocar aqui a mesma força, a rotação diminui, então o momento diminui, certo? Se eu chegar bem perto do eixo, não consigo, eu estou empurrando aqui o lápis para baixo, mas não estou conseguindo deslocar. O momento está bem pequeno aqui, certo? Então, vocês já percebem que o momento depende de quê? Provavelmente a gente vai usar que parâmetros para calcular o momento? Da distância em relação ao centro. Distância e o que mais? Tempo. Não. E momento, eu fiquei pensando em tempo também aqui. Força? E a força, né? Exatamente. O Melk chegou perto, o Melk pode ser a massa se eu multiplicar pela gravidade e transformar isso na força-peso, certo? Então, depende de uma força e depende da distância, ok? Então, já temos o conceito de momento sem que eu precisasse ainda mostrar nenhuma fórmula para vocês. O momento é a força vezes a distância, tá bem? Deixa eu tirar aqui esse meu apoio, que eu acho que não ficou legal. Sim. Vai ter sempre esse formato, tipo, de um palito em cima sobre um suporte. Eu também pensei, por exemplo, naquelas balanças que medem a massa. Coloca 1 quilo de, sei lá, de farinha e no outro coloca 1 quilo, 2 quilos de cuscuz. Ele vai desbalancear também. Isso, e a gente vai usar muito isso de momento para essa questão de balanças. Foi o Melk, não foi que perguntou? Certo, Melk. A gente vai usar muito, vou falar já para vocês, porque a gente vai falar justamente em equilíbrio. E aí vamos usar algumas questões que envolvem justamente as balanças.
E aí tem sim tudo a ver, tá? E aí eu posso sim considerar. Quando eu coloco a representação de um vetor, né? Do lápis aqui fazendo às vezes de um vetor, isso é uma representação. Porque eu tanto, a Fernanda falou aqui na questão algébrica e na questão vetorial, né? Eu tanto posso calcular o valor do momento, que aí é um valor, né, uma grandeza algébrica, como eu posso representar através de vetores, né? E aí, que aí eu já chamaria isso de torque. Então, a representação vetorial do momento já é um torque, que não necessariamente vai ter essa mesma direção, tá? Então, aqui é só uma representação, mas aqui poderia ser um corpo maior, né? Não necessariamente um ponto, certo? Então, pode ser uma balança com um saco de farinha, um saco de feijão. E todos eles não têm o seu centro de massa, eu não consigo representar a força-peso em um ponto, então a representação continua sendo ali em um ponto desse corpo. Tudo bem? Ok, a gente vai fazer alguns exercícios assim, tá? Deixa eu ver se eu coloco para apresentar agora. Peraí, deixa eu ver onde é que estamos. Certo, gente? Então, vejam que a gente pode trabalhar com o entendimento, né, do problema, se a gente entende o que ele significa, certo? E aí a gente já começa a chegar, inclusive, na formulação, tá? Então, em termos conceituais, o momento de uma força em relação a um ponto, então vejam que eu vou ter sempre essa questão da distância associada, então, ó, momento de uma força, então preciso da força atuante em relação a um ponto, então, estou inserindo aqui o parâmetro distância, né? É a grandeza associada ao fato de que uma força pode fazer com que um corpo gire, certo? Então, preciso da força, preciso da distância, e aí, quando isso acontece, eu tenho o giro. Então, essa distância a gente vai chamar também de braço de alavanca, certo? E é muito interessante, a gente até ontem falava disso numa outra situação, né? Não necessariamente numa aula de física, a gente ontem estava numa comemoração, e os meninos falando, né, Fernanda, que foram tentar levantar uma mesa pesada, e aí tentaram usar o princípio aí de braço de alavanca, né? Vocês vão entender melhor como a gente pode fazer isso, tá? Então, vejam, aqui alguns exemplos de onde a gente usa, né, no dia a dia e o momento. Aqui, quando eu quero apertar ou folgar uma porca de um parafuso, certo? O que é que eu vou pegar? Aqui uma chave de boca, né? Eu acho que é uma chave de boca essa. O que é que eu vou fazer? Ela tem aqui uma determinada distância, eu vou aplicar uma força aqui, na ponta dela, né? Então, geralmente, a gente faz isso justamente na ponta, né? Quanto mais distante, melhor, porque eu tenho um braço de alavanca maior, esse momento vai ser maior, certo? Então, aplico a força e com essa força eu consigo fazer ali a porca girar. Isso acontece também no movimento que a gente faz para abrir ou fechar uma porta, por exemplo, né? A porta, ela gira aqui em torno de um eixo, né? Onde eu tenho as dobradiças, e eu aplico, em geral, onde é que está a fechadura, né? Está justamente aqui na extremidade, né? A fechadura está lá, a fechadura e a... Ai, me ajuda aí, Fernanda, com o nome. O trinco? O trinco, né? Ele está justamente lá no final da porta, lá na extremidade oposta aonde estão as dobradiças, né? Porque onde eu tenho uma distância maior, um braço de alavanca maior, então vai ser melhor de fazer esse movimento de abrir e fechar a porta. Se eu estiver muito perto da porta, eu vou ter que fazer uma força maior. Então, veja, para que eu compense, né, a redução da distância, eu vou precisar de uma força maior para empurrar essa porta, por exemplo, para que ela feche. Compreendem isso? Então, se eu diminuo o braço de alavanca, eu aplico uma força maior. Então, o fato de eu ter uma maior distância, de eu ter um braço de alavanca maior, facilita a minha vida para promover, né, propiciar
esse giro. Tudo bem? Quanto mais longe do ponto, a distância vai ser maior e multiplica a força. Exatamente. Exatamente isso, Alexandre. Certo? Exatamente isso. Então, por isso, a distância, ela potencializa, né? Faz com que eu não precise aplicar tanta força, né? E ela vai multiplicar essa força, fazer com que ela seja maior. Exatamente. Perfeito. Tudo bem? Bom, aí como se calcula, nós já sabemos, né? O momento é a força vezes o deslocamento, certo? A força em Newton, deslocamento é uma unidade de comprimento, então em metro, né? Então, o momento ele vai ser dado em Newton metro, Newton vezes metro, certo? Entrando agora já na parte de formulação e na parte de cálculo, tá bom? Então, aqui, né, o que a gente estava falando, eu tenho o meu ponto de referência, que é o eixo em torno do qual vai se dar a rotação, aplico aqui a força a uma determinada distância desse eixo, vai ocorrer um giro, que a gente, representando também, assim como eu tenho a representação vetorial aqui para força, eu vou representar o momento por uma certa curva, né? Porque ele dá justamente essa ideia de um giro. E ele, assim como o vetor, né? Ele tem uma direção. Então, eu digo em que sentido está havendo esse giro. O giro ele pode acontecer no sentido horário, mas se eu estivesse aplicando essa força de baixo para cima, o giro seria no sentido que a gente chama de anti-horário. Tudo bem, gente? Ok? Então, o giro ele pode ser no sentido dos ponteiros do relógio, que é o caso dessa figura aqui. Então, a gente chama isso de sentido horário, ou seja, no mesmo sentido, né, dos ponteiros do relógio, ou se a força tivesse de baixo para cima, seria sentido anti-horário, ele estaria girando contrário ao sentido em que giram os eixos do relógio, os ponteiros do relógio. Tudo bem? Certinho até aí? Maravilha. Bom, aí a gente falou, né, de equilíbrio. Eu vou já falar de equilíbrio. Aí, deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Acho que eu vou fazer já um exercício de momento. Eu coloquei alguns exercícios aqui nos slides, nesses slides que a gente vai disponibilizar para vocês, nesse mesmo que está aqui, mas eu coloquei também alguns em uma outra apresentação aqui no PowerPoint, porque eu acho melhor para ficar resolvendo aqui com vocês na hora, certo? Então, deixa eu pegar aqui só exercício só de momento por enquanto. Deixa eu ver aqui qual que fica melhor para a gente fazer agora. Vamos ver esse. Tá tudo bem, então? Podemos fazer um exercício aqui? Beleza, vamos para cá. Olhem só. Uma barra, né, pode girar em torno de um ponto O, certo? O ponto O está aqui, né? Aqui é o meu eixo de rotação. Eu tenho essa barra que tem meio metro ou 50 centímetros de comprimento. E eu estou aplicando aqui uma força de 60 newtons, certo? Como está aqui nessa figura. Qual é, né? A pergunta é simples. Qual é o momento dessa força em relação ao ponto O, certo? Vejam, se essa força estivesse... Vou treinar aqui a minha habilidade de desenho. Vai ficar tudo torto, vocês não me julguem, como vocês dizem, né? Se essa força estivesse aqui já perpendicular ao eixo da distância, né? Se eu já estivesse aqui com 90 graus, certo? Essa força ficou muito feia, não foi? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu melhorar aqui esse vetor. Deixa eu ver se eu consigo.
Melhorou um pouquinho, foi? Se essa força já estivesse aqui perpendicular, eu iria direto calcular o momento, que seria igual a força, né, vezes o deslocamento, certo? Então, seria direto aqui, 60 vezes 0,5, tá? Então, qual é a grande questão aqui, o grande quê dessa questão? É que a força de 60 newtons, ela não está perpendicular aqui ao eixo da distância, certo? Então, eu preciso que essa força esteja num determinado alinhamento aqui, num determinado eixo. Então, essa questão, ela só não é direta, só não vou calcular direto aqui o 60 vezes 0,5, porque eu preciso encontrar a componente da força que fica aqui na vertical, certo? Ou seja, eu preciso encontrar esse cateto aqui desse triângulo, certo? Já estudaram aqui as relações trigonométricas do triângulo retângulo? Já estudaram? Não parece não. Mas já sabem, acho que já devem ter visto, né? Seno, cosseno, vocês já viram? Na escola? Ok. Então, aqui o que, que a gente tem? Um triângulo retângulo, eu tenho um determinado ângulo, então essa força ela está aplicada a 30 graus, né, aqui da horizontal, portanto, a 60 graus aqui da vertical, né? Eu tenho, então, um ângulo, eu tenho esse 60, que nesse triângulo aqui ele seria a hipotenusa, tudo bem? E o que eu preciso achar é esse aqui, que seria, nesse caso, o cateto, que a gente chama de oposto a esse ângulo de 30. Tudo bem? Então, aqui seria o cateto oposto. Então, essa força que eu quero encontrar aqui, eu vou colocar aqui F vertical, certo? Vai ser o seno, né? Se a gente começar devagarinho aqui pela fórmula do seno. Peraí, viu, gente? Eu vou tirar do modo de apresentação, porque aí eu digito. O seno é o cateto oposto, né? Dividido pela hipotenusa, certo? Vou colocar aqui assim, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso, o seno vai ser o cateto oposto, é a força vertical que eu quero encontrar, dividido pela força F que foi dada, que é de 60, certo? Então, se a gente fizer aqui a relação, né, de meios pelos extremos, a força vertical vai ser o seno, e aí eu já vou colocar aqui o ângulo, né, o seno de 30, vezes a força F de 60, certo? Alguns ângulos, eles têm já os valores de seno, cosseno e tangente definidos. Então, no caso do ângulo 30, o seno de 30 a gente já sabe que é 1/2, não é isso? Concordam comigo? No Seno caso, de vai 30. ter que lembrar daquela musiquinha, né? Que a gente tá aprendendo no primeiro ano. Isso. Aí tem que lembrar das relações trigonométricas. Então, vejam, isso é a parte da matemática. Para fazer física, né, para poder resolver os problemas de física, a gente precisa saber da matemática. Para entender o que significa física, não, né, a gente precisa abstrair, relacionar com as nossas situações do dia a dia, e a gente vai entender os fenômenos, que foi o que a gente entendeu, o que é o momento, o que é que o momento significa. Agora, para fazer as contas, aí eu preciso da matemática, certo? Então, a gente vai sempre estar precisando aí puxar pela matemática. E eu fiz questão de trazer essa questão assim, para vocês entenderem que a força ela tem que estar perpendicular ao eixo. Então, não é simplesmente pegar a força e multiplicar pelo braço de alavanca. Ela tem que estar perpendicular, certo? Então, o seno de 30 é 1/2, não é isso, Fernanda? Isso. Pela tabelinha, né, que tem a musiquinha. Então, vai ser 1/2 vezes 60, né, vai ser 60 dividido por 2, né? Então, vai ser, vou fazer aqui devagar,
essa força vertical, essa componente vertical da força, ela vai ter 30 newtons, tá bem? Então, agora sim, eu consigo calcular o momento. Deixa eu pegar outra caixinha de texto aqui. O momento, nesse caso, vai ser a força vertical vezes o deslocamento. Vou colocar aqui separado. Então, o momento vai ser quanto? Quanto vezes quanto? 0,5 vezes 30. Isso. Vou colocar primeiro a força, tá? Só para manter essa ordem aqui. Então, vai ser 30 vezes 0,5. Momento é igual a... Quando eu multiplico por 0,5, é a mesma coisa que eu dividi por 2, né? Então, vai ser aqui 15 Newton metro. Tudo bem? Professora, no Sim. caso, vai ser sempre em metros. Se ele desse, por exemplo, em centímetros, eu teria que converter? Aí a gente converte. Assim, eu poderia deixar em centímetro e dar o resultado em Newton vezes centímetro. Mas, geralmente, a gente usa Newton metro, que são as unidades do sistema internacional. Então, se a medida vier em centímetro, aí a gente faz primeiro a conversão para metro, certo? Agora, se a questão é de marcar X, eu vou ver como está a resposta lá. Como eu disse, geralmente vai ser Newton metro, mas se de repente estiver Newton centímetro, então você calcula mantendo o centímetro. Se tiver lá nas opções, tá? Mas, em geral, a gente usa a unidade do SI, que é Newton metro. Aí a gente converte antes. Tá bem? Certinho? Vou voltar lá, então, para a nossa apresentação. Posso? Posso passar? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, a gente só materializou, né, o que a gente entendeu de momento, como é que eu faço o cálculo. Então, a gente já sabe o que ele representa em termos de grandeza e como é que eu chego no valor desse momento, certo? E um detalhe, gente, só voltando ali para aquela apresentação. Essa força agora está justamente naquela condição de baixo para cima, né? De baixo para cima. Então, esse momento agora ele é anti-horário, diferente daquele... diferente desse aqui, que estava de cima para baixo, que era horário, certo? Então, vocês perceberem que o giro pode se dar em um sentido ou em outro sentido, que é assim que acontece no dia a dia, né? Pois bem, aí falamos de equilíbrio, né? A Fernanda já introduziu, inclusive, já falou da condição aí de equilíbrio. Só que lá ela estava falando de força, e agora entrou a história do momento, né, na jogada. Então, um corpo ele vai estar em equilíbrio quando ele não se move e quando ele não gira também, certo? Então, quando a soma dos momentos é nula, tá? Então, ele vai, para que o equilíbrio ocorra, é preciso que a soma das forças atuantes seja igual a zero e a soma algébrica, então não estou considerando aqui o vetor, né, que seria o torque já, mas que os valores da soma dos momentos das forças no sistema também seja nula, certo? Não se preocupem que a gente vai fazer a aplicação já, e aí, nesse caso, vai ser melhor de vocês entenderem, visualizando o problema e a gente já fazendo os cálculos, tá bom? Eu vou mostrar uma situação onde a gente tem essa condição de equilíbrio, tá bem? Bom, aqui é uma perguntinha bem conceitual mesmo, só para ver se vocês entenderam o que é o equilíbrio, e aí depois a gente vai para os probleminhas. Veja só, quem é que pode ler aí para mim? Algum voluntário para ler? Pode sim. Quem foi? Eu, Mel. Melk. Obrigada, Melk. Pode ler. Analise as afirmações a respeito do momento de uma força. 1. O torque é uma grandeza escalar relacionada com a notação de um sistema. Rotação. 2. Isso. Rotação. 2. A força necessária para girar uma porta seria maior se a maçaneta fosse instalada próximo das dobradiças. 3. A única condição de um equilíbrio existente está relacionada com a rotação de um sistema. Sendo assim, se a soma de todos os torques que atuam em um sistema for nula, haverá equilíbrio.
está correto que se afirma em A1 e 2, B2 e 3, 3C, D2 e E1. Obrigada, Mel, que vou fazer igual a Fernanda. O que é que vocês apostam aí? A gente vai detalhar cada um, mas vamos fazer uma primeira rodada de apostas. Qual é a resposta certa? Vou até entrar aqui Vou entrar aqui no Meet pelo celular para eu ficar vendo o chat, para não sair daí. Eita, gente, só que vocês já estavam respondendo antes, né? A Alane colocou aqui letra B. B de Brasil, B, C. Ó, vejam que aqui está correto, certo? A maioria está apostando na letra B aí, né? Tá bom, vamos lá. Pronto, vamos entender então. Ó, o torque é uma grandeza escalar, né? O erro aqui está na questão escalar, né? Eu falei para vocês, não sei se deu para captar, o momento é uma grandeza escalar, é um valor realmente algébrico, é um número, né? Agora, o torque é a representação vetorial disso, certo? Então, o torque não é uma grandeza escalar relacionada à rotação. Aqui seria o momento, né? Se tivesse o momento, é uma grandeza escalar relacionada com a rotação do sistema, estaria certo, tá bom? Então, a primeira está errada. A e E não podem ser, certo? Vamos lá. Aí, muita gente falou B, né? Vamos ver se a 2 está certa. A força necessária para girar uma porta seria maior se a maçaneta fosse instalada próximo das dobradiças. Certo? A dobradiça está justamente no eixo de rotação, certo? Lembram que a gente explicou justamente isso? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, aqui é a dobradiça e aqui é a maçaneta, que era a palavra que eu estava procurando naquela hora, lembrei agora, certo? Quanto mais distante da dobradiça, eu preciso aplicar uma força menor. Quanto mais perto da dobradiça, eu preciso aplicar uma força maior, porque a distância é pequena. Aquilo que a gente falou. Então, como a distância é pequena, eu preciso de uma força maior para compensar. Então, a 2 está... Oxe, cadê? Aqui. A 2 está certa, certo? Então, pode ser a B ou a D. A C não pode ser porque a 2 está certa e a 2 não está aqui, certo? Então, B ou D. Agora, vamos ver se a 3 está certa, né? A única condição de equilíbrio existente está relacionada com a rotação de um sistema. Sendo assim, se a soma de todos os torques que atuam em sistema for nula, haverá equilíbrio. Mas e o que a Fernanda falou anteriormente? E as forças? E o que a gente falou aqui também, ó. Para que o equilíbrio ocorra, é preciso que não haja rotação e também que a soma das forças atuantes seja zero. Então, a única condição não está relacionada com a rotação. Também tem que haver o equilíbrio de forças, certo? Tem que haver equilíbrio de momentos e equilíbrio de forças. Então, a única afirmativa, né, a única alternativa aqui correta é a 2. Então, a resposta certa seria aqui a letra D. Tudo bem? Certinho, gente? Deixa eu ver aqui as mensagens. Letra D, não foi Brasil, né? Fale, Alexander. No caso, a alternativa 3, ela tá faltando informação, né? Isso. Mas veja o que é que ela diz. A única condição. Se dissesse assim,
Uma condição. Se dissesse que era uma condição de equilíbrio, aí estaria certa. Mas está dizendo que a única condição está relacionada à rotação. É aí que está o erro, porque não é só a rotação, preciso também do equilíbrio de forças. Entendi. Certo? Certo. Então, as duas coisas precisam ser atendidas. Lagoou, não foi? Mas pois a letra D. Certo? Agora vamos ver outra questão envolvendo já a parte de equilíbrio e de momento também, certo? Eu coloquei aqui duas questões do Enem, que são essas aqui, um 2015 e outro 2019. A maioria das questões do Enem, ela não tem questões só com cálculo de momento, já é misturando momento com equilíbrio, certo? Mas aí, antes de fazer essa, eu queria fazer uma outra que a gente pudesse visualizar o equilíbrio de forças também, tá? E aí, depois, eu acho que dá tempo de fazer uma aqui mais simples, e depois a gente voltar para aquelas duas. Eu vou para essa daqui. Pronto, essa daqui é a mais simples possível. Vou aqui para essa, certo? Que aqui fala só de equilíbrio de forças. Então, a gente vai fazer as duas situações, a parte de força e a parte de momento. Então, vejam só. Eu tenho aqui um sarrafo, que seria um sarrafo é não é necessariamente uma chapa, como se fosse uma viga, né? Uma plaquinha de madeira em geral, certo? É uma barra, né? Uma barra de madeira. Então, eu tenho aqui um sarrafo que tem um peso de 16 newtons. Então, já está me dando a força-peso aqui, ó. E vejam que ela está já situada no centro de gravidade, no centro de massa que a Fernanda apresentou, certo? Se eu tenho um corpo com formato regular, o centro de massa ele está sempre no centro mesmo, ali, na região central do comprimento, certo? Então, tem uma força-peso aqui de 16 newtons, como é peso, então, ela está para baixo, tá? Esse sarrafo, essa barra, ela está apoiada aqui em dois apoios, A e B. Então, apoiada em dois blocos, A e B. Quais são os valores das forças que os apoios exercem sobre a barra? Então, veja, como essa barra ela está aqui por cima dos apoios, não fiquem tensos não, Alexander e Mel, vocês vão ver como é simples, tá? É só a gente entender, é muito importante a gente relacionar o que a gente está lendo com o desenhozinho que veio. E, às vezes, na questão não vem o desenho, né? Tem só o texto. Então, se não vier o desenho, a gente faz o desenho. Faz o desenho, faz todo o esqueminha ali, tá? Que vai ajudar muito. Então, não precisam se preocupar. É só a gente interpretar. Então, ó, o sarrafo, tá aqui o sarrafo. Peso de 16 newtons, está aqui o peso de 16 newtons, apoiado em dois blocos, A e B. Na hora que eu apoio esse peso nesses dois blocos, eles exercem uma força sobre o sarrafo, certo? Aquela questão, né, da ação e reação. Eles estão se apoiando sobre ele, e o sarrafo vai exercer, o bloco, né, o apoio vai exercer uma força nele. Então, eu tenho a força F1, que é desse apoio A, e tenho a força F2, que é desse apoio B, certo? E aqui a gente está justamente querendo saber quais são essas forças, certo? Aqui eu falei que ia entrar só equilíbrio de força, mas está entrando equilíbrio de momentos também, mas não tem problema. Tá bom? Então, vejam. Deixa eu tirar do modo de apresentação para eu conseguir escrever aqui. Vou fazer uma coisa. Então, vejam só. Eu já sei que, se esse corpo aqui está parado, para que ele entre em equilíbrio, a força-peso está para baixo, F1 e F2 estão para cima. Então, eu preciso que haja um equilíbrio desse sistema. Então, o peso tem que ser igual a F1 mais F2. Vê se vocês concordam com isso. A força que está para baixo tem que ser igual ao somatório das forças que estão para cima.
que é que vocês estão perguntando que é nula, gente? Eu acho que eu me perdi aí. A de Ellison, você perguntou que é nula, foi o quê? Eita, eu me perdi aqui nas perguntas. Fernanda, você me ajuda? Essa parte do nulo eu também não consegui acompanhar, não. Ah, Mas tá. aí o Você Alexandre tá... levantou a mão em seguida e depois pediram para explicar a fórmula novamente, Jeremias. Pronto, então, Alexander, quer falar? Quero. Pode falar. Porque assim que a pessoa vê uma fórmula assim, principalmente eu sempre fico tenso, porque eu sempre fui de errar questões assim, sabe? Um negócio que eu sei às vezes, A mas fico fórmula que você nervoso. fala é o desenho, né? É o desenho. Certo. Aí, eu percebi, eu tava aqui mais, tentando ficar mais de boa, eu fechei os olhos e comecei só a ouvir mesmo e facilitou, sabe? Porque é como se o negócio fosse uma coisa simples, mas quando a pessoa abre o olho, dá lá um bocado de coisa na sua cara. Aí Mas eu acho que veja, facilitou. Alexander, que uma parte disso é aquilo que a gente já botou na cabeça, certo? Sim, Você já colocou na cabeça que quando tiver um desenho é complicado. Aí tire isso da sua cabeça, primeira coisa, tire isso da cabeça, certo? Não precisa ser complicado. A gente não precisa complicar mais do que é, né? O desenho, ele facilita, porque você visualiza o que está acontecendo. Então, bota na sua cabeça que o desenho vem para facilitar. Aí já é meio caminho. sim, Mas sim. vá, continue. Aí, basicamente, eu tava tipo tentando fazer isso agora. E eu Certo? percebi, não, vamos olhar com calma. Então, no caso, o centro é o CG. Aí, os dois blocos, digamos assim, de lados opostos, eles estão colocando força sobre ele, sobre o meio, né? Ou seja, estão botando para baixo e o meio tá tentando ficar para cima, né? Forçando para cima. É O tipo isso. contrário, né? O contrário. Eu tenho a força-peso para baixo, que é esse. Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação. Ah, sim, 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 sim. Agora Certo? entendi. Eu tenho a força-peso, que é a força devido à gravidade, que todos nós temos, que é devido à massa do objeto, certo? É Que tipo uma laje. é uma barra. Imaginem um caibro, Sim, sim. certo? Um Certo. caibrozinho de madeira, uma linha de madeira. Então, ele tem uma massa, esse caibro tem uma massa, e essa massa dele deve ser de 1,6 quilos. Então, é um caibro mesmo, né? Uma coisa pequena. É um pedaço de um caibro, certo? Ele tem 1,6 quilos, que aí quando eu multiplico pelo G, né? Pela gravidade, fica 16 newtons de força-peso. E essa força eu aplico onde? No centro de massa, que é aquilo que a Fernanda falou lá. Que no caso aqui, o centro de massa é exatamente a metade do comprimento desse sarrafo. Veja que ele está a 25 centímetros do apoio A, 15 centímetros do apoio B, só que daqui para cá tem uma distância maior. Os apoios A e B, eles não estão na mesma posição de um lado para o outro. O B está mais para cá. Tudo bem? Tudo bem, Alexander? Sim, sim. Então, no caso, ele tá baixando no meio, né? O peso ele é para baixo, aponta para baixo, né? E os apoios, as reações estão para cima. Porque é uma força, veja, essas forças são todas no sarrafo, certo? São todas no caibrozinho. A força peso, que é devido à massa dele, e as forças F1 e F2 é devido ao fato deles estarem sobre apoios. Quando eu coloco aqui um objeto apoiado em outro, um exerce uma força sobre o outro. Certo? Ok, sim, sim. Certo, diga mais. Era isso?
Beleza. Pronto, aí qual foi a outra? Foi para explicar o desenho novamente, mas acho que a senhora contemplou. Certo. Eita. Opa. Vamos lá, os das balancinhas. Pensei que ia dar, não sei se vai dar tempo de chegar na balança até 10, a gente é, Fernanda? Isso. Tá, então acho que só vai dar tempo de fazer essa, mas aí eu posso fazer assim, gente. Tem algumas outras mais, eu separei aqui mais, acho que uns 5 mais. A gente pode disponibilizar para vocês, né, para vocês tentarem fazer, mas aí depois a gente pode gravar resolvendo, mas dá um tempo para vocês tentarem fazer, e aí a gente grava a resolução. Como se a gente estivesse aqui no momento com vocês, faz um vídeo fazendo a resolução das questões para vocês acompanharem, pode ser? Fica bom assim? Pronto. Viu, Alexander? Tá vendo? A imagem é fundamental. Então, veja. Aí, vejam se vocês concordam comigo, que o peso tem que ser igual a F1 mais F2 para que eu tenha o equilíbrio de forças. Tá certo? Concordam com isso aí? Ok. Então, já sei a primeira coisa. Então, se o peso é 16, né, vou substituir aqui, mas não conheço ainda F1 e F2. Então, já sei que F1 mais F2 é igual a 16. Isso daí eu já sei. Pronto. Qual é a outra condição? É que essa barra não gire. Nós vamos considerar esse giro, e aí não sei se era isso que vocês estavam falando, que era nulo, nós vamos considerar como o ponto de rotação, né, o eixo, aqui no centro da barra, certo? Onde está a força-peso. Por quê? Se esse apoio B, por exemplo, tivesse em outro ponto, podia ser que essa barra deslocasse, tá? Se esse apoio A também tivesse em outro ponto, podia ser que ela deslocasse, não, rotacionasse, certo? Podia ser que houvesse o giro. Se essa força fosse as forças, dependendo dos valores dessas forças, eu também podia ter esse giro. Então, é justamente a distância entre esses apoios, a distância desses apoios que pode promover ou não o giro aqui. E esse giro seria em torno do centro, que eu vou considerar aqui o centro de gravidade como o ponto de apoio. Então, para que haja o equilíbrio aqui também, de momentos, né? Aqui é a condição de equilíbrio de força. Deixa eu colocar aqui. Então, preciso que haja equilíbrio de forças e preciso que haja o equilíbrio de momentos, certo? As duas condições que a gente falou lá para o equilíbrio. Aí eu vou ver quais são os momentos que eu tenho aqui, ó. Olha só, a força 1, gente, eu talvez passe só um pouquinho aqui da hora, viu? Mas vamos lá. A força 1, ela vai tentar fazer isso. Opa. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Vamos lá, para cá. A força 1, ela está fazendo isso, ó. Concordam comigo? Sentido horário. E a força 2, ela está fazendo aqui, ó. Sentido anti-horário. Tudo bem? Uma vai tentar promover o giro para um lado, a outra vai tentar promover o giro para o outro lado. E aí, isso precisa estar em equilíbrio. O giro, né, o momento de uma força, nesse caso aqui, como elas promovem o giro em sentidos contrários, um tem que ser igual ao outro. Se os dois levassem ao mesmo giro, né, se as duas forças fizessem girar para o mesmo sentido, então a gente consideraria que elas seriam somadas, né? Que é a mesma coisa que a gente diz que uma coisa é positiva, outra negativa, quando são em sentidos opostos, o giro também em sentidos opostos, um seria positivo, outro seria negativo. Certo? Então, aqui, eu preciso que o momento da força 1
seja igual ao momento da força 2. Concordam comigo? Para que haja o equilíbrio de momentos, é preciso que a tendência que um faz um lado girar seja igual à tendência que o outro faz o outro lado girar. E aí, como vão ser iguais, elas vão se anular. Tá bem? Pronto. O momento é o quê? Como é que calcula o momento? A gente já viu. O momento é o quê? A distância vezes a força. Isso. Então, o momento 1 vai ser a distância da força 1 vezes a força 1. O momento 2 vai ser a distância da força 2 vezes a força 2. Certo? Qual é a distância da força 1 em relação ao eixo? O eixo que a gente colocou está aqui. Meu eixo está aqui. Qual é a distância da força 1 em relação ao eixo? 25, isso. Então, aqui está em centímetros, né? Mas vou deixar assim por enquanto, certo? Não vai fazer muito problema para nós aqui nesse caso, não. 25 vezes F1, que eu ainda não conheço. Que é o que eu quero conhecer. E vai ser igual a... O D2 vai ser quanto? D2 é quanto? 15. Isso, 15 vezes F2, que eu também não conheço. Então, vejam, nesse caso aqui, as forças, elas já estão perpendiculares a esse deslocamento, né? Ao sentido do deslocamento. Então, eu já uso direto o valor de força, diferente da que a gente tinha feito antes. Pronto, agora a gente tem um sisteminha, onde a gente tem F1 e F2 aqui, F1 e F2 aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos agora precisar da matemática de novo. Eu vou dizer que F1 é igual a 16 menos F2. Vê se vocês concordam comigo. Eu inverti aqui a posição, né, dos elementos na igualdade. F1 é igual a 16, aí passei o F2 para lá. Então, fica 16 menos F2. Concordam? É porque quando eu coloco a apresentação, eu não consigo digitar, mas eu vou fazer o seguinte, vou aumentar o tamanho da letra, tá? Tá melhor? Débora? Joia. Então, vocês concordam comigo daqui para cá, ó, que eu fiz aqui entre essa linha e essa? F1 é igual a 16 menos F2. Certo? Pronto. Então, eu vou trazer isso aqui para cá, ó. Onde tiver F1, eu vou colocar 16 menos F2. Então, 25 vezes F1 vai ser 16 menos F2. É igual a 15 vezes F2. Agora é um sistema de expressão matemática, né? 25 vezes 16 vai dar quanto? Alguém faz essa conta aí? Por favor. 400 menos 25 F2, vou colocar assim, ó, igual a 15 F2. Posso fazer assim? Tudo bem? Joia. Vou juntar F2 com F2 e deixar o 400 sozinho. Então, se aqui está menos, quando eu passar para lá, vai ficar mais. Então, vai ser 15F2 mais 25F2 igual a 400. Diga, Carlos. Já estou acabando, já estou acabando. A última conta aqui.
Então, 40 F2 é igual a 400, significa que F2 é igual a quanto? 400 dividido por 40? 10, exatamente. 10 newtons. Se F2 é igual a 10 newtons, F1 vai ser quanto? 16 menos 10 é igual a 6 newtons. Certo? Então, é difícil? Não. Não. Muito bem. Não, Estela. Um pouco, né? Mas veja, tudo é a gente exercitar, certo? É a gente ir entendendo, raciocinando. Então, a gente vai mandar para vocês as questões resolvidas e também, como eu falei, as outras não resolvidas ainda e depois um videozinho para vocês fazerem, tá bom? Se vocês quiserem, a gente marca um outro momento só para fazer esse tipo de questão, que tinha várias outras que eu tinha trazido e que não deu tempo. Mas, gente, e também não deu tempo da gente bater um papo, queria saber se vocês tinham dúvidas sobre o curso, sobre a engenharia, sobre a profissão, e não deu tempo, infelizmente. Então, a gente pode marcar um outro momento, se vocês quiserem, tá bom? Vocês sinalizam aí com os meninos e a gente fica à disposição. Obrigada pela atenção de hoje, foi muito bom estar com vocês. Boa aula ainda, continuidade aí da aula, bom fim de semana. Até uma próxima. E se quiserem falar, a gente marca mesmo uma aula extra, né, Fernanda? Marcamos sim, só falar no grupo do WhatsApp que a gente desenrola. Pronto, a gente marca essa semana aí. Tchau, tchau, gente. Fiquem Tchau, bem, viu? gente. Boa semana.